Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol e especialista em autismo precoce. E hoje vou falar sobre crianças que não gostam de brincar com brinquedos, crianças com autismo que não gostam de interagir com objetos. Eu tenho uma pergunta aqui que foi enviada pela Rebeca Pontes e ela pergunta o seguinte: ela afirma que tem um paciente que não consegue descobrir quais são os brinquedos reforçadores desse paciente, pois o paciente gosta de brincadeiras corporais como correr e pular, mas não tem tanto interesse por objetos. Como fazer para essa criança sentar se ela não tem interesse em objetos? Essa é uma situação muito recorrente no início do tratamento das crianças com autismo. Algumas crianças têm uma preferência muito grande por atividades corporais, por rotinas sensório-motoras, por subir, por correr, por girar, por fazer estereotipias e têm pouquíssimo ou nenhum interesse em objeto. Muitas dessas crianças não pegam os brinquedos para brincar de forma funcional, não tem nenhuma ação funcional de jogo. Essas crianças muitas vezes gostam de jogar os objetos no chão, no máximo, mas geralmente passam quase o dia todo correndo de um lado para o outro ou andando e olhando as coisas pela casa. Quando você tem uma criança assim, você precisa parear as atividades que ela gosta, sensório-motoras, com atividades com objeto. E aí, Rebeca, essa criança ainda não vai sentar pelo simples motivo de que ela não tem repertório de jogo com objetos. Imagina você ter que sentar para fazer uma atividade com um equipamento que você não sabe usar. Então senta aqui você agora e você vai brincar ou vai fazer uma atividade, sei lá, você vai trabalhar com um torno fazendo peças, mas você não sabe manipular um torno, você não sabe fazer as peças, você não tem expertise para aquilo, você vai sentar na frente daquele equipamento para fazer o quê? Ninguém senta para brincar ou para interagir ou para trabalhar com uma coisa que ela não domina. Então a primeira coisa para que essa criança aprenda a sentar é ampliar o repertório de jogo dessa criança. Como que eu faço isso para uma criança que tem muita interação sensório-motora, muito interesse em atividades motoras e corporais? Você começa da seguinte forma: não comece pedindo para ela sentar. Essa é a primeira coisa. Coloque uma mesa e coloque o objeto em cima da mesa para que ela possa se aproximar e brincar com o objeto em cima da mesa. Isso vai reduzir muito o custo de resposta dessa criança. Segundo aspecto não exija que a criança fique muito tempo na atividade. Se a criança não tem repertório naquela atividade, ela vai ficar muito tempo repetindo uma única ação que ela sabe, ela vai ficar desmotivada e não vai ter interesse. Então, melhor que a atividade seja curta e prazerosa do que longa e penosa. É muito importante que você garanta que a criança tenha prazer nessa atividade. Terceiro aspecto é o seguinte: nós vamos parear as rotinas sensórios sociais com as atividades com objeto. Como que eu faço isso? Vamos dizer que a criança gosta muito de fazer aviãozinho. Pego a criança no colo, faço aviãozinho, avião. Aí eu pego um bloco e jogo dentro de uma caixa. Vamos lembrar aqui quais são as primeiras ações que as crianças aprendem quando são pequenas. Elas aprendem a jogar os objetos dentro das caixas, elas aprendem a empilhar objetos, a pôr e tirar, abrir e fechar. São ações simples. Se você começa tentando ensinar ações complicadas de faz de conta, a criança não vai aprender. Então vamos começar sempre com ações simples. Então eu faço o avião que a criança gosta, pauso, eu jogo 2 blocos dentro da caixa e dou um bloco para a criança jogar dentro da caixa. E aí eu vou dar o suporte verbal. Joga! Se ela não jogou depois de ver o meu modelo, eu falo para ela com um gesto. Joga dentro da caixa. Se ainda assim ela não jogou, pego o bloco, seguro na mãozinha dela e ajudo ela a jogar. Assim que ela jogar na caixa, eu pego e faço avião de novo imediatamente. O que ela vai entender? Quanto mais rápido eu jogo o bloco dentro da caixa, mais rápido eu ganho o avião. Então ela vai aprender com repetição. Vai chegar uma hora que ela vai pegar e vai jogar logo dentro da caixa para poder ganhar o avião. Quando ela fizer isso, você já tem uma ação de jogo: jogar blocos dentro da caixa. Depois que isso já estiver consolidado, você vai pegar 10 objetos diferentes e vai intercalar com diferentes rotinas sensório-motoras, diferentes atividades corporais, um turno da atividade corporal, um turno com objeto. E a criança tem que fazer só uma ação, uma única vez. Então você vai ensinar ela a empilhar bloco,
colocar anel no empilhador, rolar um carro, soprar a bolha de sabão, estourar a bolha de sabão com o dedo, vai ensinar ela a cortar a massinha, esticar a massinha, empilhar copos, ações simples de jogo, apertar botão daqueles brinquedos que abrem de pop-up. Então ações simples, faz o avião, aperta um botão, faz o avião, aperta o botão, faz o avião, aperta o botão, guarda aquele brinquedo, faz o avião, empilha um anel. Aí a criança cansou do avião, o que eu faço? Coloco num puff, chacoalho, 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 levantou, empurra o carrinho, chacoalha, chacoalha, chacoalha no puff, empurra o carrinho, põe no puff, chacoalha, chacoalha e vou alternando as brincadeiras corporais com as brincadeiras com o objeto. Sempre em cima de uma mesa, sempre mais fácil para a criança, para que ela não tenha também que sentar. Porque senão ela está tendo que fazer duas ações de aprendizado. Primeiro, sentar, segundo, aprender a ação com o objeto. Eu tenho que lembrar sempre o seguinte, existe um princípio de neurociências que é neurônios que se ativam juntos se ligam. Neurons that fire together, wire together. Se vocês pesquisarem esse princípio nas redes, através do Google, enfim, você vai ver que quando as zonas do prazer, por exemplo, do cérebro, estão ativadas ao mesmo tempo que uma atividade específica, aqueles neurônios se ligam e a criança muitas vezes passa a ter prazer por atividades que antes ele não tinha. Se ele gosta muito de atividades corporais e você está despertando prazer ao mesmo tempo que fazendo atividades corporais e logo em seguida você faz uma ação com o objeto e para aquela ação com o objeto, assim que ele faz, ele já ganha de novo uma ação corporal, aquela criança aprende a parear o prazer da ação corporal com o prazer daquela atividade com o objeto. Você vai perceber que fazendo essa estratégia, logo a sua criança vai saber uma ação com 10 brinquedos diferentes. Assim que isso acontecer, você vai aumentando o número de ações com cada objeto. Assim que a criança souber 4, 5 ações com cada brinquedo, você vai ver que ela vai começar a passar um pouco mais de tempo brincando com o brinquedo somente. Nesse momento você consegue levar o brinquedo para o chão para que ela possa sentar e ter acesso ao objeto. Mas enquanto ela não tiver um certo repertório, brinque na mesa, brinque de pé, não se preocupe muito com a duração da brincadeira. A duração da brincadeira vai aumentar quando a criança tiver mais repertório de jogo. O aumento do tempo de permanência depende do repertório da criança. Então, se você quer ensinar sua criança a sentar, primeiro ela tem que aprender a brincar, tá bom? Então, muito obrigado, Rebeca, pela sua pergunta. E se você tem alguma pergunta, não se esqueça de deixar aqui nos comentários para que a gente possa gerar novos vídeos e ajudar você, pai e profissional, a trabalhar com a sua criança com autismo e ajudar no seu desenvolvimento. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Vamos fazer a nossa comunidade crescer cada dia mais. Divulgue para as outras famílias, para que elas também possam se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado pela sua participação e até breve.